inclusive. Poxa, né, Maybelline? Pra gente que é branquelucha palmitística. E hoje mais branquela do que o normal. Como a cor de boca de protagonista, assim... Trazer uma cor pra esse Gaspar. Abraça isso como nosso estilo de vida. Ok, Naturauna, a gente precisa conversar muito sério sobre esse perfume. Amiga, deu a louca nas marcas? O que está acontecendo? Eu não tô conseguindo acompanhar. Imagina tu aí do outro lado, né? Então hoje eu trouxe mais uma leva de produtos que vocês me perguntaram mais a respeito. Alguns eu já testei, outros serão primeiras impressões aqui nesse vídeo. E eu vou te dar minha opinião, se eu acho que vale a pena e pra quem vale a pena, pra te não surtar. E também não falir, né, senhora? Afinal, tu não precisa de tudo e não é tudo que é pra todo mundo. Bora averiguar melhor isso aqui? Bora averiguar melhor isso aqui? Então hoje a gente vai falar de Avon, que tá uma fofura absurda. Vamos falar do perfume nude de Natura, que acabou de ser lançado e eu comprei, vou abrir aqui junto contigo, eu não cheirei ainda. Novas brumas de Maria Margarida. Temos também a linha Deleite caramelizado do Botti, que eu já estou usando há um tempo, assim como as brumas. E a máscara verde Olive Green de Vizela, que eu também já tô usando, com a lapiseira que eu vou usar hoje pela primeira vez com vocês pra gente ver aqui qual é que é e fazer uma maquiagem belíssima e ficar muito cheirosa nesse vídeo. Tu já me fala aqui embaixo se tu é a favor de eu trazer mais fragrâncias, lançamentos e novidades, porque caso tu não saiba, eu sou muito apaixonada por perfumaria, uma entusiasta, adoro esse universo, então quem sabe eu posso contribuir com isso por aqui também, se tu gostar. Me fala nos comentários. Vou começar o vídeo já hidratando a minha pele com o hidratante Jelly BT Banana, a novidade da linha Bruna Tavares, que a gente testou no último vídeo. Mas pra quem não viu, ó, é esse hidratante facial com essa textura super interessante, que é um creminho... Ai, cadê minha espátula? Ah, agora vai com a mão mesmo, que minha mão tá limpa. Acabei de lavar. Creminho meio gel, que absorve muito rápido e deixa a pele com aquele glow, que sinceramente, assim, ó, eu gostei muito. Então, como estamos testando ele, eu sei que tu gosta de ver os produtos para além de uma primeira impressão, tô repetindo ele aqui hoje. Eu gostei demais do sensorial, acho que é um produto que vai se adaptar para todos os tipos de pele, porque ele é muito confortável, bem hidratante, mas zero pegajoso, e ainda deixa esse viço muito bonito, sem aspecto oleoso no rosto, sabe? Então, se tu quer uma luminosidade, se tu quer uma luminosidade, experimenta esse Diva aqui, que eu acho que ele vai te surpreender. Só tem um porém, tem que gostar do cheirinho de banana, tipo de balinha fine, que é uma delícia, dá vontade de comer. E olha como a pele fica bonita, sem glitter, sem textura. Então, o hidratante facial que eu acho que vai funcionar muito bem para todos os tipos de pele, justamente porque ele absorve muito rápido, tá? É muito confortável. Eu prevejo isso aqui vai ficar aqui, ó, do meu ladinho, que eu gostei muito. Eu separei uma base da Avon que faz muito tempo que a gente não usa e vocês estavam pedindo, Duda, traz mais maquiagem de catálogo. Sempre foram produtos que eu trouxe bastante por aqui, né? Usar o pincel 01 de Mary Mariah, porém, faz tempo que a gente não trazia. Nossa, acho que eu peguei a cor errada, eu tinha outra cor. Ai, não acredito. Fica claro assim mesmo. Já sabemos que a minha cor não é a 110F, tá, meninas? Porém, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é quando tu tem amiga, parente, que vem aqui, vê que tu tem mais de uma cor e fala, ai, deixa eu pegar esse aqui, deixa eu pegar aquele ali. Tu fala, pega, amiga, pega, pode levar. Aí tu acaba com uma única base da cor errada. Era pra ser emocionante, virou traumatizante, né? Mas tudo bem, nada que a gente não vá fazer funcionar, porque aqui, com a adversidade, a gente vence. Quando a vida nos dá limões, a gente faz uma bela limonada e ainda espreme nos olhos de quem enche o nosso saco. Não é assim? Erupção de desequilíbrio dentro dessa moça. Bom, seguimos então como se nada, tá? Vamos seguindo aqui como se nada. Essa base eu quis usar porque ela é uma base bem levinha, com uma cobertura boa, uma cobertura média, mas um sensorial muito confortável na pele, que eu acho muito versátil, porque tu tá vendo que ela não fica brilhante no rosto? Não, ela já fica quase mate, assim, mas é um semi-mate, um soft mate. Tô aplicando com o 01 do kit novo da Mari Maria, que olha, foi meu favorito do kit. Que pincel bom, tá? Mas é bom. E, assim, o jeito que ele dá o polimento pra base, sabe? É muito maravilhoso. Ele e os da Mascavo, pra mim, são os melhores, assim, que eu testei nos últimos tempos, disparados, sabe? Mas os da Mascavo estão sujos. Quase todos. Preciso lavar pincel. E faz sentido, né? Ela ter esse acabamento natural, porque ela é uma base sérum. Essa aqui eu nem falei o nome, né, amigas? Mas é a Makeup Care
Serum, da Avon, a base rosinha, tá? Que é isso, é pra quem quer essa pele mais levinha, mais tranquilucha. Se tu é mais branca que eu, como tu pode ver, com certeza tu tem um tom. Ela fica, ó, bem branca, bem rosa logo que aplica. Essa base é interessante, porque a cor dela muda bastante quando ela seca. Então tu não pode achar que a cor que sai logo que tu tira da embalagem é a cor que vai ficar na tua pele, tá? Vou dar polimento aqui com a esponjinha da LF Pro, que hoje já tem que ir pro banho obrigatoriamente. Esponjinha muito boa também, sempre indico pra ti. E vai ser engraçado agora o corretivo, porque acho que ele vai ficar mais escuro que a base. Mas como eu falei, a gente vai fazer funcionar. E hoje eu vou usar essa maquiagem, eu vou sair, eu vou fazer um monte de coisa na rua, então eu quero uma coisa que dure, sabe? E sempre que eu preciso de um corretivo que me entregue cobertura, eu já tô com um pouco mais de olheira, o Fix de Visela não me deixa na mão, então por isso que eu escolhi ele, que hoje não é uma maquiagem só pra testar coisa, é uma maquiagem pra viver a vida, assim, plenamente. Olha a cobertura absurda desse corretivo. E ele é bem mais sequinho, então tu precisa de menos pó pra selar. Eu exagerei, assim, tá? Eu poderia ter colocado muito menos. Mas é bom que eu já dou uma cobertura a mais e dou uma melhorada de leve nesse tom da base da Avon, porque apesar desse tom 02 ainda me iluminar na Visela, ele tá menos claro do que a base da Avon. Ai, peraí, que loucura! Agora eu vou ter que comprar minha base da cor de novo. Se bem que assim, né? Também não preciso comprar. Dá pra adaptar com essa daqui. Dá pra corrigir. Até parece que eu não sou maquiadora. Por um momento eu tive um lápis de memória. Esqueci que existe a colorimetria, que eu sei corrigir base clara. Uma bolsinha de caixa de leite. É aqui que vem a coleção Coffee da Dona Avon. Aqui eles já ganharam pontos comigo. Não vou mentir, fiquei feliz. E a Avon tava sumidinha e aí me vem com essa fofurinha. Olha esse balme labial em formato de copinho de café. Pra gente assim apaixonada por maquiagem e por café... Eu amei! Ele é bem picurruchinho, tá? Vamos ser realistas. Quantas gramas vem aqui? Não tem informação na embalagem, mas o nome dele é Balme Labial Caramelo. Vamos tirar Protection. Olha, que bonita cor. Mas não deve ficar essa cor, porque é balme. É meio ruim de pegar, ó, tá? Tipo, se tu tiver unha grande... não dá certo. Mas também nem é higiênico, né? Não vai ser muito prático pensando no teu dia a dia, tá, amiga? Porém, ó, nada que um pincelzinho não resolva. Vou até já te mostrar aqui o swatch dele. Mais concentradinha, essa é a cor, que é tipo um rosinha caramelo, uma coisa assim, sabe? Não é totalmente carameludo. E aí, antes de passar ele, eu quero aplicar esse lápis labial, que foi o meu último recebido de Dona Avon, que é da coleção Moranguinho, que eu acho que também foi a última coleção que eles lançaram. Depois teve uma com a Ana Castela, até queria ter testado com vocês, mas essa eu não recebi. E essa da Moranguinho, eu confesso que acabou ficando aqui pra gravar, e eu não gravei. Me perdoa, Avon, mas ó, vamos ao lápis agora juntas. E será que vende essa coleção ainda? Acho que sim, né? Não era edição limitada. Meu Deus, eu tô só a Duda Bigoduda hoje. Que blogueirinha feia, sabe? Tudo bem, vamos fingir que a gente não tá vendo. Ai, ele é um tom de rosa belíssimo. Que, inclusive, me lembra algum importado que eu tenho. Eu vou ter que comparar. Bonita cor, né? Vamos pra aplicação. Olha, é pigmentadinho. Eu achei que ia ficar meio quase nada. Tá? Única questão mesmo que eu acho que não vai agradar é que ele é difícil de pegar. Só que o que tu tem que pensar? Que é uma embalagem diferente. É uma embalagem diferente, é uma proposta mais fofurinha, né? Então não dá pra gente ter tudo. Mas eu acho que faltou, e talvez venha, é que o meu vem no press kit, mas eu acho que faltou. Será que era isso aqui? A espátula dele? Olha que eu tô achando que é, hein? Eu não tenho mais nada pra usar com espátula, eu acho. Enfim, eu ia dizer que faltou uma espátula, mas talvez não tenha faltado, não. Tá aqui. Para de ser doida! Olha que boca linda que ficou. Chegou o papai, filho? Isso, ai meu Deus. E eu juro que eu queria aplicar o próximo produto sem nada, só que eu acho que vai mais desabonar ele do que qualquer outra coisa com essa cara pálida. Então, eu vou dar uma bronzeadinha rapidinho aqui com o Soft Cream da Balmy, que faz tempo que eu não uso aqui com vocês, que é muito bom. Ele é multifuncional, é bem fácil de espalhar porque é líquido, ó, e aí já vai trazer uma cor pra esse Gaspar. E a gente tá tendo aqui um bronzerzinho, um contorninho, tem o seu valor, né? Aí eu já vou aproveitar esse mesmo produto, ó, e já vou trazer aqui pra fazer um contorno pro côncavo, ligando com o nariz. E esse pincel da Mascavo é o que há pra fazer isso aqui, gente.
Meu Deus, ele é perfeito. Não só isso, tá? Pra esfumar o côncavo aqui também, ele encaixa certinho. Então, se tu tem um olhinho menor, sabe? Ele é muito macio, muito gostoso de trabalhar. Olha a diferença que dá. Não subestima o poder que um contorninho, um bronzerzinho tem, especialmente quando tu tá muito branca. Faz, sabe? Errou o tom da tua base, não tem como corrigir, te contorna com um produto que seja um pouquinho mais quente. Aí não pode ser aquele contorno tão frio, estilo da Amanda Pastore, ou estilo latte da Mascavo. Tem que ser um pouquinho mais quente mesmo, pra trazer de volta, né, a vida pra pele. E esse pincel é o 02, tá? Da Mascavo. De um lado ele é chanfradinho para blush, contorno, e do outro chanfradinho para olhos, nariz e detalhes. E voltando ao balme, que sensorial gostoso, tá? Ele é bem fininho, bem confortável, não fica peguento, ó, zero peguento, ó. Eu achei muito promissor por enquanto, tá? Acho que eu vou curtir esse negocinho aqui. Não ficou uma cor de boca de protagonista, assim? E aí, claro, o lápis ele ajuda, né? Mas a cor do balme em si é o que tá predominante aqui. Adorei. Claro que com relação à hidratação, regeneração labial, aí são outros 500. Ainda não vamos poder falar sobre isso, porque já é a primeira vez que eu tô usando. E temos aqui também dois produtos em 2 tons e são multifuncionais. Então tu pode usar no rosto, nos lábios e nos olhos. A cor mais clara, que é mais bronze, é a Irish Coffee. E a mais escura, que é esse tom de marrom mais frio, é a Sparkle Macchiato. E as duas são bem cintilantes. Eles estão em preço promocional no site da marca, por R$19,49, mas o preço normal é R$29,90. Já o balmezinho que eu usei, o preço cheio dele é R$34,99 e em promoção ele tá R$34,19 e vem duas cores, essa que eu te mostrei e a outra é a Espresso, que tá bem bonitinha também, acho que é um pouquinho mais escura. Eu vou aplicar uma cor de cada lado, só que esse tipo de produto eu prefiro aquecer aqui na mão, ó. Vou aplicar com pincel chanfrado mesmo, como bronzer, que é exatamente o que vai ser pra mim as duas, né? Bronzer barra iluminador, já que elas são mais escurinhas, né? Pra gente que é branquelucha palmitística. E hoje mais branquela do que o normal. Mas olha que bonita. Fica bem um tom de bronzer iluminador, tá? Se tu tiver o tom de pele mais escuro, tipo de médio pra cima, esse tom vai ficar mais pra iluminador com um leve fundinho bronze, porque ele não tem tanta profundidade. E sabe o que eu gostei? A partícula de brilho tá bem fininha. Até tem umas um pouquinho maiores, mas nada que deixe a pele grosseira, sabe? Eu gostei. Achei bem bonito, assim, mais sofisticado. Tá imprimindo bonito na câmera também, né? Vamos ver outra cor. Eu achei que não fosse pigmentar. Pigmentou até demais, tá? Olha que bonita. Não é uma cor que eu usaria assim pro meu tom de pele, definitivamente, mas eu gosto de mostrar pra ti toda a usabilidade, todas as possibilidades de uso do produto, então vou aplicando uma quantidade um pouquinho menor, só pra te ver como ele fica no rosto. Guria, veio aí até demais, né, Avon? Mas pro meu tom, eu ainda prefiro essa, ó. Dá mais esse bronzer, meio uma coisa meio verão, né? Aqui também fica belíssimo pro meu subtom, que é mais frio, e esse tom é mais frio. Só que aí pra usar assim, já achei que escureceu demais, sabe? Então, já viu o resultado? Vamos vir com a esponjinha, tirando, e aí eu vou aplicar o que eu usei do outro lado aqui. Vamos aplicar o Irish Coffee aqui por cima, ó. Agora sim. Se eu amei isso aqui, tá? Até vou trazer um pouquinho aqui mais pra cima pra deixar a pele bem iluminada. Não esperava que eu fosse gostar tanto por causa das cores. Eu acho, de verdade, sem migué, se eu tivesse com o meu tom de pele certinho aqui, se essa base não tivesse muito clara, eu ia gostar até mais e ornar mais ainda. Aí tu pode usar nos olhos, então eu vou aplicar ele aqui com o dedo mesmo. Esse tipo de produto é melhor esquentar assim com a mão pra ele vir, né? E aí tu vem dando dedadinhas, dedilhadas aqui por toda a pálpebra. Eu vou fazer o seguinte, é uma coleção que eu quero gravar lá pro vizinho, pro TikTok. Então, eu vou aplicar esse outro aqui nesse outro vídeo, que eu gravar pra lá, tá? Pra eu não ficar palhaça. Uma coisa de cada cor, porque que nem eu te falei, eu vou usar isso aqui na vida. Então não vai dar hoje, amiga, fazer um lado de cada tom. Já tô seguindo aqui no olho. E olha, esfuma fácil, já tem o brilho. Aí tu vem aqui na bordinha, ó, da batidinha, tu já tem o fundo também, sabe? Com o mesmo produto. É uma ótima opção pra quem não tem muito tempo pra se maquiar. E para quem não tem muita habilidade também, porque já faz o fundo e o principal, que é o brilho na pálpebra, sabe? Então primeiro, ó, tu começa esfumando, eu me passei, tá vendo aqui o da unha, né? Só dando mais uma esfumadinha aqui, ó,
porque tinha feito um estraguinho com a unha, aí eu já aproveitei para dar um acabamento com esse pincel, tá? Mas é assim que tá. Vou esperar uns minutos e volto pra gente ver se acumulou. Mais do que uns minutinhos se passaram, lavei louça, tu vai ver que minha manguinha, ó, tá molhada, não repara. Fui comer um negocinho e aí já me enchi de pelo, menino. Eu tenho que andar com isso aqui, ó, aonde eu vou. Porque senão não tem como, né? Mas é acessório, né? A gente que é gateiro, cachorreiro, a gente tá acostumado, a gente abraça isso como nosso estilo de vida. É aquele ditado. Vamos fazer o quê? Mas aí, enfim, não selei e, ó, acumula, tá? Então, ou tu tem que fazer uma camada bem fina, não tinha corretivo na minha pálpebra, porque quando eu vou aplicar produto em stick, eu não gosto de usar corretivo, porque o produto já é cremoso, ele já tem aderência, não tem necessidade, só vai atrapalhar a durabilidade. Então, minha pálpebra estava nua, mas mesmo assim deu uma acumulada. Nada que, ó, tu não venha com o dedo assim e tire, ó, o excesso, só que ela quase some também, tá? Então, ou tu vai ter que usar uma camada bem fininha de produto, e aí não vai aparecer tanto a beleza da cor e do brilho, que o brilho, quanto mais tu pigmenta a cor ali pra aparecer, mais ele realça, né, com o fundo. É isso, né? Talvez dá pra selar ou com um pozinho translúcido, bem fininho, que não adiciona cor, ou com uma sombra cintilante pra potencializar, tá? E aí, na pele, ó, tá bem bonito, porque a pele não tem tantas linhas quanto o olho, então é mais de boa. E me chamou a atenção, ó, que eu lavei muita louça, tá? Lavei força de louça. E só foi sair isso aqui, ó, quando eu passei o pano pra secar. Pena que eu não te mostrei antes, mas tá vendo que ele é bem resistente à água. Porque brilho, né? Brilho e essa textura mais cremosa normalmente tem essa resistência, só que a acúmulo daí já não, porque a textura cremosa, ela caminha. Eu ia ficar muito surpresa se não acumulasse, então tem que ser muito justa, porque esse tipo de fórmula é esperado que acumule. Tá? Porque senão ela não ia ter emoliência para espalhar, já que ela precisa ser mais molinha pra gente conseguir aplicar e ter essa espalhabilidade, né? E aí ela teria que secar. E um produto cremoso secar sozinho é muito difícil. Então, é isso, né? Não dá pra ter tudo. Mas o que tu achou da cor? Tu gostou? E eu estou apaixonada por essa boca, então eu vou deixar ela aqui hidratando mais um pouquinho com o meu balme. E aí a gente tem aqui também a paletinha, amigas, ó, que é a Coffee Date. Fazia muito tempo que eu não testava uma paletinha da Avon. Ela é muito picorruchinha, né? Essa embalagenzinha, tem um cafezinho na frente, toda a identidade visual. Então, já que, né, lateje, vou fazer um fundinho bem suave com esse tom aqui, que primeiro realmente eu queria mostrar a cremosa e também porque aplicar produto em pó por cima de cremoso é muito mais complicado e mais fácil de dar ruim, então por isso que eu não apliquei primeiro. Eu vou usar o mesmo pincel da Mascavo que eu tava usando, só pra gente intensificar esse côncavo. Pigmentou mais do que eu queria. Intensificar ele aqui bem de boa. Fazer um leve alongado, porque eu tenho planos, né, para esse olho com verde. Então, os mais quentes, assim, vão contrastar muito bem, vai ficar bem bonito. Com o verde que eu vou aplicar aqui. Só essa, sim, profundidade. E aqui temos os tons cintilantes dela, tá? Então, o douradinho, que é esse aqui, e esse aqui, que é mais acobreado. Nenhum deles tem muito brilho, eles são mais um cintilante acetinado, sabe, ó? Esses são os 4 tons mate. A cartela de cores tá bem interessante, porque, ó, tom de transição, um tom mais intermediário, outro tom mais intermediário pro profundo e um tom bem profundo pra fazer o degradê. E pela maciez, acredito que elas vão ter uma boa construção e esfumabilidade, sabe, entre si. Gostei das cores, achei uma paletinha, assim, bem versátil pra te usar no teu dia a dia, com tons de marrons bem úteis, bem fáceis da gente precisar usar, de usar no smokey eye. Achei bonitinha. O preço cheio, R$ 55 e o preço em promoção, R$ 44,90. Mas eu não vou usar mais nenhuma sombra porque eu quero ver essa lapiseira em destaque. Gente, desde que a Visela trouxe esse lançamento, eu só sabia de uma coisa, que isso aqui era muito a minha cara. Isso aqui é muito Duda Fernandes. Eu amei essa cor. Tá na minha cartela de coloração pessoal. Ai, vamos se divertir com esse negócio. Eu não usei ainda, a máscara eu já usei, tá? Mas a lapiseira, não. Olha que cor linda, bem macia. É um verde mais fechado, que eu vou usar primeiro na linha d'água. Eu nem selei a pele de tão empolgada que eu tava pra usar esse produto aqui. Então, dá um desconte. Olha isso. Destaca muito os olhos. Verdes, âmbar, azuis, castanhos também. Eu acho que destaca qualquer cor de olho.
Um verdão desse aqui, guria, não tem olho pra destaque, né? Vamos combinar? E assim, pra mim, a Vizela é uma das marcas que tá mais rápida em trazer, das nacionais, né? Em trazer tendências que estão bombando lá fora. Porque eu vi um lançamento nessa pegada de Maybelline, que não veio pro Brasil. Inclusive, poxa, né, Maybelline? Por que tu não traz essas coisas diferentes aqui pra nós? Mas enfim, eu vi a Maybelline fazendo. Teve alguma outra marca gringa que eu vi também. Tanto a máscara, quanto o lápis de olho verde. E aí, guria, eu pisquei, a Vizela já tava postando que tava fazendo isso, sabe? Então eles estão muito antenados, muito rápidos. O próprio blush Cinnamon, eu acho que eles foram, se não foi a primeira marca a trazer exatamente essa cor e essa textura, uma das primeiras. Então, enfim, temos que aplaudir. Eu sempre falo pra vocês, né? A gente reclama tanto das marcas que elas fazem mais do mesmo. Então, quando elas trazem uma coisa diferente, eu gosto muito de mostrar aqui pra vocês e de aplaudir também, porque eu sei que não é tão fácil. É muito mais fácil tu trazer um blush rosa, é muito mais fácil tu trazer cores que todo mundo usa, todo mundo gosta. Um batom nude. É muito mais fácil, né? Do que tu trazer coisas diferentes assim. Então, palmas pra Vizela. Pincelzinho 06 de mascavo, limpinho. Eu vou só dar uma esfumadinha, porque eu não quero que a lapiseira seque. Só na borda, porque a minha ideia não é crescer tanto essa cor, pelo menos não ainda. Primeiro eu vou decidir o que é que eu vou fazer em cima, porque é lógico que eu não vou deixar esse lápis só na linha d'água, né? Que me respeita. Eu tô pensando realmente em fazer um delineadão pra gente ver como é que ela esfuma, sabe? Olha que linda, que fica esfumado. É isso que a gente vai fazer. Não tá selada a minha pálpebra, vale lembrar também. O que pode ser bom, amiga, mas também pode ser ruim, tá? Porque quando a pálpebra não tá selada, a gente tem um lápis ceroso bem macio, como é o caso dessa lapiseira, pode ser que esfume demais. Então, também já fica a dica aí pra ti. E eu vou contornar todo o meu olho com essa Queen. Ó, eu faço só um puxadinho, não precisa estar nada muito perfeito, porque a gente vai esfumar. E aí, com o pincel da Mascavo, eu puxo aqui primeiro a parte inferior, ó. E a superior eu puxo só em direção ao olho mesmo. Se esfuma muito fácil. Pigmenta bem, se tu concentrar. E se tu quiser esfumar, eu tô amando, que esfuma muito fácil. Ai, que coisa bem linda, Vizela do céu, mulher. Vou aplicar aqui, ó, rente aos cílios agora. Eu tinha usado só na linha d'água, porque eu quero ligar aqui, ó, com o meu delineado e vou fortalecer esse delineado também. Agora que a gente já fez o fundo, ó, eu venho aplicando uma segunda camada. Aí esfumo a parte inferior. Eu fiz aqui essa reforçadinha, indo até a metade aqui com ela, ó, e a mesma coisa aqui em cima. Eu gosto muito dessa ideia de lapiseira colorida, pra te sair da tua zona de conforto, fazer uma maquiagem mais divertida, diferente, que não é mais do mesmo, aquele marronzinho de todo dia. Um lapisinho, ó, tu já faz esse nível de olho, a coisa mais linda. Eu tô empolgada, tá? Eu amei esse lápis. Acho que tá dando pra ver, né? Mas caso não, tô deixando claro. Vou selar a pálpebra com um pouquinho desse marrom. Mas ela pigmenta mais do que eu gostaria. Misericórdia! Vai com pouca sede ao pote, tá? E é isso. A sombra, quando ela é mais macia, ela entrega mesmo. E às vezes ela pode esfarelar um pouco mais. Eu não acho que isso seja um defeito. Eu acho que vai de ti também ter habilidade pra saber usar esse tipo de sombra. Porque é o que eu sempre falo pra ti, não dá pra gente ter tudo. Se tu tiver uma sombra muito dura, ela não vai pigmentar, ela não vai construir tão bem. Então eu prefiro que a sombra esfarele um pouquinho, seja bem macia, do que seja dura que nem um pau e não saia a cor. Ou não construa e abra minha maquiagem. E você aí de casa, o que prefere? Por favor, o que acha disso? O que você acha disso? E você aí de casa, o que você acha disso? Vou aproveitar que eu não selei a minha pele e vou pegar um pouquinho do corretivo da Vizela com pincel de sardinha curta e vou dar um acabamento aqui, ó, nesse delineado, deixando ele bem na régua, bem fininho aqui nesse final também. Amigas, eu sinceramente tô muito aí pra esse lançamento da Vizela. Jesus, eu não esperava que fosse ficar tão bonito. Aproximei o espelho aqui, tô olhando pra baixo, pra aplicar na linha d'água superior também, que dá uma diferença, tá? Eu sei que é agoniante, muita gente não consegue fazer isso e tudo bem. Segue o baile. Ninguém vai morrer por isso. Mas se tu conseguir, faz, porque dá uma diferencinha. E já puxei aqui também um pouquinho, ó. Bem pouquinho mesmo. Sem afinar, sem nada, tá? Ó, agora com o próprio pincel da Mascavo, eu dou uma esfumadinha, já que ainda não selei a pele. E aí volto com o pincelzinho que eu fiz o detalhe e já corrijo. Antes de fazer o outro olho, que eu tô gostando de ver essa diferença, vamos para a máscara Olive Big No Panda.
que tem o aplicador tradicional dessa família da Vizela, de máscara, né, Big No Panda, que tem a proposta, menina, de não escorrer, porque ela é peel-off, né? Se eu não me engano, é isso sim. Vamos lá, vamos ver aqui o efeito que ela vai dar. Tem um aplicador maior, mas não chega a ser aquela coisa muito grande. Ai, eu não devia ter começado por esse olho que tu lembra, né? Esse olho é o que tá mais prejudicado nos cílios, mas tudo bem. Eu acho que essa máscara costuma entregar. Mas máscara colorida tende a ter um resultado diferente, dependendo, né? Porque o pigmento faz muita diferença na forma. Vamos ver como é que vai ser. Ela tem mini sardinhas, então ajudam a deixar o cílio bem separadinho. E como ela tem esse shape, tu também consegue curvar e encaixar bem na curva do olho aqui, ó. E aí pegar bem da raiz com as mini sardinhas. Adorei isso, Vizela. E eu acho que nem é uma novidade dessa máscara. Mas faz tempo que eu não uso, sabe? A Big No Panda, então eu tinha esquecido. Eu tô com a Cherry. Vocês querem que eu faça um olho com a Cherry? Me fala, porque eu acho ela belíssima também. Apliquei a máscara embaixo e em cima, e essa é a diferença. Ai, gente, eu amei esse olho. Ó, a máscara em si, ela não é daquelas que dá mais volume, que deixa os teus cílios, assim, super encorpados. Mas eu achei que ela define muito bem, dá um volume, alonga e curva bastante. Tu pode ver aí na diferença, né? De um olho pro outro. E claro que teu cílio de base vai influenciar nisso, né? Quanto mais cílios tu tiver, mais tu vai ver efeito. Quanto menos, é equivalente sempre. Infelizmente, máscara de cílios não faz brotar cílios na gente. Misericórdia. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Dos nossos cílios de base. Mas eu gostei bastante do resultado. Eu vou treinar hoje, então vamos ver se ela realmente não vai escorrer. Veremos. Guria, fala com meu braço. Seguinte, amigas, bem na hora da aplicação e swatches dos batons da Avon, o vídeo corrompeu e a gente só viu agora durante a edição. Então vamos resolver esse problema te mostrando as cores e a cor que eu usei na boca. Esse é o primeiro tom, que é o Latte, e a textura dele está super fininha. Agora eu já usei, posso te dizer, confortável, durou muito tempo na minha boca, tá? E eles têm esse acabamento um pouco mais mate. Então isso ajuda, né, na resistência, na duração, mas não é aquele mate que resseca. Eu gostei muito desse acabamento, dessa textura. Meio híbrida, sabe? Eu diria que é um semi-mate. Próxima cor é a Cappuccino, que é esse tom marrom mais avermelhado, belíssimo. E por fim, a Espresso Duplo, que é um tom de marrom bem profundo, mais puxado pro vinho. Eu achei isso aqui belíssimo, a cara do inverno. E eu não sei se a coleção tem outras cores, mas eu achei isso aqui perfeito, porque a gente tem um nude para peles claras, um nude para peles médias e um tom de nude para pele retinta. Claro que nada te impede de usar os três, né? Mas no caso dos nudes, isso aqui vai casar perfeitamente de acordo com a escala tonal que eu descrevi. E eu usei o Latte, que foi o que eu achei que combinava mais, já que o olho já estava colorido. E outro produto que eu apliquei depois dos batons foi o lançamento de Maria Margarida, que é a Margari Bruma em 3 versões. Eu não vou me estender, já que o vídeo corrompeu, eu vou falar delas em outro vídeo, mas só para te saber que eu apliquei Margari Bruma na versão tradicional, que não é nem tão glow e nem tão mate, o acabamento que ela dá pra pele, que influenciou, inclusive, na durabilidade da minha maquiagem. E tu vai ver eu comentando sobre Bruma no final, então tá aí, foi essa aqui. Natura Una Nude. Gente, olha esse frasco. Que coisa mais linda essa embalagem. O meu tá aberto porque é da minha irmã. Eu pedi emprestado pra ela, porque ela vende Barbie na Caixa História, inclusive. Já tá seguindo lá no Instagram pra apoiar uma empreendedora. Gentileza, siga. Ela que possibilitou essa resenha aqui pra gente. Enfim, vamos ver o que diz aqui na caixa. Inspirado na cor icônica do batom Nude 2C, um grande best-seller, né, de Natura, combina a delicadeza e feminilidade da peônia e da rosa absoluta, aliadas ao toque aveludado dos musks e a potência do âmbar e das madeiras, revelando uma fragrância única e marcante que envolve seu corpo como uma segunda pele. Vista-se de nude e exale a assinatura onde passar. Que podre de chique, né, Natura? E assim, Natura Una é muito conhecida por trazer fragrâncias muito sofisticadas, femininas, mais festivas. Até hoje não teve um Una que eu provei que eu não amei. Eu amo Artisan, eu amo Celebrar, eu amo Blush, enfim, eu tenho vários. E agora vamos ver o que vai ser desse daqui, no blind aqui, tá? Nem li nota, só o que diz ali na caixa. Nossa, saída bem frutada. Frutadíssima, mais cítrica. Ah, e aí se tu não sabe, quando o perfume sai, as notas de saída, elas evaporam mais rápido. Então,
o cheiro que sai do perfume não é o cheiro que vai ficar na tua pele, porque a gente precisa que ele desenvolva para as notas de coração. Isso leva entre 10 e 15 minutos, em média, podendo variar muito aí de acordo com as notas e a molécula de cada nota que tiver nessa saída, né? Nossa senhora, gente, é muito frutada a saída, só que como ela é de fruta, não é doce, não é enjoativa, e pelo que eu vi, tem baunilha aqui nas notas de fundo, tá? Não tô sentindo ainda, porque que nem eu falei, demora um tempinho pra desenvolver, e as notas de fundo, elas vêm pra dar peso pra fragrância, e normalmente é elas que ficam na nossa pele por mais tempo, depois de horas, é elas que tu vai estar sentindo no teu perfume. Então o perfume, ele tem toda uma evolução muito interessante, muito fascinante, que a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem. Eu não sou expert de jeito nenhum, tenho muito pra aprender ainda, mas é um universo que me fascina muito, sabe? Então eu gosto de estudar, sou bem curiosa. Enfim, existe um site que tu consegue ver todas as notas dos perfumes que se chama Fragrante, que eu vou deixar até aqui, ó. Aqui a gente tem os principais acordes: rosa, floral, baunilha, fresco, atalcado, âmbar e almiscarado. Vamos ver as notas. Peônia, que é uma flor muito deliciosa, mais adocicadinha, dependendo da composição. Baunilha, amo, é a minha nota favorita da perfumaria, eu arriscaria dizer que é baunilha. Depois temos rosa búlgara, e o âmbar, ele traz uma cremosidade e um aquecidinho pro perfume, sabe? E depois notas amadeiradas. E assim, continuo sentindo uma coisa bem frutrada, mas agora eu já tô sentindo uma leve cremosidade, que é isso que faz a gente dar essa salivada quando a gente cheira uma fragrância. E também começo a sentir mais a rosa, o floral em si aqui. Ai, vamos dar mais uns minutinhos, mas já tô achando ela extremamente envolvente, feminina, sofisticada e muito equilibrada entre o floral e o frutado. E aquele cítrico da saída já foi embora, tá? Então tá bem misturado agora entre o floral e o frutado. Mas como tem fruta e flor, tá mais fresco. Não tá fresquinho, assim, tipo aquela coisa suave, uma brisa de verão, não. Mas não tá doce também, tá um meio termo, entendeu? Nossa, muito confortável, tá mais rente à pele. Eu não senti que ele exalou tanto, só que eu tô gravando num quarto fechado, então eu também não consigo ter tanto essa percepção, é muito cedo pra falar sobre isso, porque é uma primeira impressão, né? Então a gente pode voltar a falar sobre ele numa resenha, seja aqui num Shorts ou no Instagram, no TikTok, que eu faço mais resenha de perfume por lá, né? Se tu me segue, tu sabe. Tô louca pra resenhar esse aqui lá também. É um perfume mais suave, mas ao mesmo tempo presente e marcante, porque quando a gente fala em suavidade, o que eu quero dizer é que não é aquele cheiro muito forte, que pode agredir olfatos mais sensíveis. É nesse lugar que eu tô falando que ele é mais suave. Mas não quer dizer que ele seja um perfume sem graça, songamonga, sabe? Assim, muito basiquinho. Mas longe disso, que ele é muito cheiroso. E é até, ó, levemente mais oleoso. Tá vendo aqui minha pele, ó? Quando o perfume tem essa textura um pouco mais oleosa, esse acabamento mais oleoso, a fixação dele tende a ser melhor. Não é uma regra, porque depende de uma série de coisas, mas ajuda, tá? Então, enfim, começaremos o teste dele agora. E eu preciso muito falar desse lançamento do Boticário, que é de uma família que eu já amo, que é a Deleite. E aí eles vieram com a Deleite caramelizado, que eu estava muito animada pra testar. Já não é mais tão novidade assim. Eu tô usando desde que lançou, basicamente eu comprei. A Daisy já me mandou logo que chegou pra ela na lojinha, então consegui usar já bastante pra poder falar pra ti. E assim, isso aqui é um negócio que divide opiniões. E se tu não gosta de cheiros mais gourmand e mais adocicados, bem docinhos, não é adocicado, me expressei errado, bem doce, não é pra ti, nem tenta, sabe? Não adianta. Mas eu sou uma formiga, amiga. Eu sou uma formiguinha. Eu amo cheiro doce, eu amo baunilha, eu amo caramelo, doce de leite, chocolate, tudo que tem aqui dentro, entendeu? Então, assim, não tinha como isso aqui dar errado pra mim. Então, começando pelo Body Splash Deleite caramelizado, que tá considerado como um oriental baunilha feminino, que faz parte da linha Cuide-se Bem, e que tem na saída, nas notas de topo, que a gente sente primeiro quando espirra o perfume, baunilha, creme de chantilly, milkshake, laranja, flor de laranjeira, lírio do vale e morango. Então, como é um perfume que eu já usei várias vezes, eu não vou espirrar porque eu não quero me confundir no cheiro de Una, mas eu conheço muito bem ele. Quando ele sai bem doce, realmente, esse doce cremoso, mas quebra com essas notas mais cítricas que ele tem aqui, do morango, da flor de laranjeira e da laranja. Então fica muito equilibrado e não entrega aquele dulçor exagerado já de cara, tá?
mas é o que eu te falo, tu tem que esperar a fragrância evoluir, porque aí nas notas decoracebo, como diria minha mãe, a gente tem caramelo, benjoim, almíscar e algodão doce. E nas notas de base, caramelo de novo, sândalo, âmbar e patchouli. O âmbar com a baunilha dá uma cremosidade, gente, que a tua boca chega a aguar. Obviamente, se tu gosta, né, desse doce. E o patchouli, ele também dá um leve toquezinho mais terroso, mais natureza para a fragrância, que é muito sutil, mas que vem para equilibrar, sabe? Para não puxar tanto pro doce. Quem tem aversão à fragrância doce vai sentir só uma coisa extremamente doce e enjoativa, tá? Então, que nem eu falei, não é o tipo de body splash que eu indicaria pra te comprar se tu tem só um, se tu vai usar todo dia. Não é, amiga, porque tu vai enjoar, mesmo que tu goste, porque ele é doce, ele é presente. Inclusive, eu acho ele ótimo pra te fazer layering camadas de perfume, layering, com outras fragrâncias, porque justamente ele é bem docinho, então às vezes tu tem um perfume que não tem um adocicado, que não tem uma baunilha, que não tem uma cremosidade, tu pode combar com ele, claro que depende muito da fragrância também, né, mas enfim, é uma possibilidade que eu gosto muito. E a manteiga dá vontade de comer de colher, sério, assim, ó, ela é muito cheirosa, é o mesmo cheirinho, óbvio, né, as mesmas notinhas do Body Splash, mas o Body Splash, ele tem esse cítrico a mais na saída, que na manteiga eu já não sinto, a manteiga eu sinto bem o doce, o caramelo, e é um caramelo aquecido, é um caramelo quentinho que tem nessa fragrância, sabe? Muito cremoso, muito gostoso. Eu acho que uma fragrância doce, ele tá muito bem equilibrado e eu consegui gostar tanto quanto o deleite tradicional. Eu não vou dizer que mais, porque eu amo o deleite tradicional, eu sou realmente muito cadelinha, muito apaixonada. Tem a manteiga, tem o perfume, o Body Splash, quer dizer, né? E eu achei que o Botti entregou tudo aqui pra mim, eles vieram muito. É um negócio que eu uso toda hora, e olha que eu tenho muito body splash, muito perfume. Não tanto assim para parâmetros de perfumaria na internet, mas para uma pessoa normal eu tenho bastante, sabe? Eu me vejo volta e meia voltando, é uma coisa que eu gosto de usar até para dormir. É uma questão de gosto, não vai agradar todo mundo, definitivamente. Eu acho que esse é o tipo de perfume, de fragrância que ou tu ama ou tu odeia, não tem muito meio termo. Mas eu quero saber de ti, tu gosta dessa família do Botti? Tu cheirou o deleite caramelizado? Tu faz parte dos 50% que ama ou dos 50% que odeia? Me conta aqui nos comentários, tá? Agora, só pra fazer um ponto aqui que me veio à mente. Esse aqui já é um perfume muito mais fácil de agradar a maioria, tá? Porque ele tá um perfumão, assim, um perfume chique mesmo, muito elegante. Eu sei que eu já falei isso, mas é que ele vai desenvolvendo, sabe? E eu tô sentindo mais aqui, então, enfim. Vou usar tanto essa maquiagem quanto essa fragrância ao longo das próximas horas e volto pra gente atualizar. Ok, Naturauna, a gente precisa conversar muito sério sobre esse perfume. Gente, eu tô sentindo muito o cheiro até agora. E ó, eu já tava com ele há umas 7 horas antes de treinar, ou mais. Mas vamos dizer 7 horas, vamos chutar pra baixo, umas 7 horas. E eu tava sentindo. Só que aí eu troquei de roupa. Porque a gente sabe, quando a gente borrifa, pega na roupa e tal. Eu troquei de roupa pra ir pra academia. Ó, tô contra a jaqueta, tô contra a blusa, nada a ver. É um cheiro aconchegante, não é aquele cheiro invasivo. Então, eu consegui treinar sentindo esse cheiro, sem me sentir desconfortável, sem sentir que era demais. É óbvio que não seria minha primeira escolha pra treinar. Mas era o dia que eu tinha hoje, entendeu? Então, vivi meu dia normal e não adaptei minha rotina pro produto, porque eu acho que o produto tem que se adaptar à nossa rotina. E aí, claro, se houver oportunidade de tu não treinar com ele, eu acho melhor, porque ele não é adequado pra isso. Eu prefiro perfumes mais frescos, né, pra treinar. Mas enfim, o fato é que ele está grudado em minha pele. E aí eu entrei aqui no quarto, que também já fazem horas que eu gravei, e eu senti o cheiro muito forte das 3 ou 4 borrifadas que eu dei. Então assim, fixação aprovadíssima.
hidratadíssima. E eu não passei hidratante, eu só passei ele direto. Eu costumo sempre fazer o sanduíche de hidratar e depois aplicar o perfume. Então, mesmo assim, ele fixou muito bem. Eu tô apaixonada, tá? Tô apaixonada. Que cheiro maravilhoso. Agora, todo esse tempo depois, ele tá bem rente à pele. Tá esse cheiro floral, gostoso, com fundo amadeirado, muito delicado. É isso, ele é um cheiro que ao mesmo tempo que ele é presente, ele tem uma delicadeza, ele tem uma sofisticação. É um cheirinho que te abraça, que tu sente mais o frutado nos primeiros momentos, como eu falei, mas depois o que predomina é esse floral levemente amadeirado. Não é aquela madeira forte, não é aquela madeira que sufoca o floral. Tudo muito bem equilibrado. Pra mim, o destaque do vídeo de hoje não tem como não ser esse perfume de Natura Una, tá? Pelo amor... Bom, Daisy, oi, mana. Tudo bem, eu sei que tu tá aí. Não vou te devolver, dá teus pulos aí e vai pedir outro, tá bom? Vocês não acham, gente? É justo, né? Se resenhão aqui, ainda indiquei a loja dela, uma publi de graça, o mínimo é ganhar um perfume. Sua safada, sua ordinária. Tomara que você apodreça na cadeia. E aí, falando da pele, que eu sei que vocês gostam de ver, tu viu aí ceninhas minhas na academia, eu suei, eu bebi água e eu estou embasbacada que o batom tá aqui ainda. Eu bebo água na garrafa, que raiz, sabe? Não tem muita frescurada. E o batom tá aqui. O lápis está perfeito. A única coisa que tá um pouco mais oleosa, ó, é a minha pálpebra, que normalmente ela é um pouquinho mais oleosa mesmo. Mas não carimbou, o lápis não escorreu. E é uma oleosidade mais visível, mas não tão, assim, de sentir com o dedo, sabe? Ó. Mas, como já era de se esperar, os sticks são um pouquinho mais oleosos, então se tu for suar, se tu for treinar com um negócio desse no olho, que eu acho bem improvável, sela bem a tua pálpebra, tá? Porque eu selei com a sombra, mas como eu vi que ela era bem pigmentada, depois eu fui só dando uma esfumadinha, assim, porque eu não queria que ela fosse o principal da maquiagem, né? Eu queria mais que ela selasse, então eu acho que hoje eu selaria um pouco mais de quantidade, ou até com uma sombra cintilante, pra não perder o brilho, né? Caso a alternativa fosse selar com pó, por exemplo. Mas enfim, menina, já falei demais, esse vídeo deve estar gigantesco. Eu sei que tu fala que gosta, mas assim, também tudo nessa vida tem um limite, né, guria? E outro destaque pra mim desse vídeo, que sem dúvida, sim, eu vou usar mais, eu acho que eu já deixei bem claro ao longo de todo o vídeo, é a duplinha. Eu deixei sem tampa, Olive Green, de Dona Vizela, que aguentou o treino, aguentou todas essas horas, aguentou uma pálpebra oleosa, então mais do que aprovada, além de belíssima. E a nossa bruma, né, de Maria Margarida, que eu usei a tradicional e que, com certeza, junto com o pó da mesma querida, foi o que fez essa pele de hoje segurar. Não que a base que eu usei não segure. Eu, na verdade, não me lembro de ter testado essa base com suor, tá? Então não vou poder afirmar. Eu devo ter testado a primeira vez que eu testei ela contigo, ou pelo menos com água, mas com certeza a bruma e o pó ajudaram, porque essa é a função deles, né? Então também tenham isso em mente. Mas eu quero saber o que tu achou desse testão, desse videozão, guria. E principalmente, quero saber se deu pra esclarecer tuas dúvidas, se tu ficou com alguma, me conta aqui embaixo. Mas se deu pra pelo menos te mostrar esses lançamentos e fazer alguma espécie de filtro pra ti compreender de fato, analisar se é pra ti ou se não é. Porque realmente, amigas, se eu que trabalho com isso, testando produto, sou resenheira, maquio todo dia, fico perdidaça, não consigo acompanhar todas as novidades do mercado, eu imagino vocês. Mas o intuito aqui do canal é justamente trazer essas novidades, te mostrar. A maioria delas são muito boas. Graças a Deus, o mercado nacional está evoluindo muito. Isso faz com que a gente deseje muitas delas? Sim. Mas eu acho que tendo informação a gente consegue filtrar e fazer escolhas mais inteligentes pro que cabe no nosso dia a dia, no nosso bolso, no estilo da nossa maquiagem. Então espero que eu tenha cumprido esse papel por aqui, te divertido um pouco, né, ao longo desse filme de maquiagem. Por hoje é isso, não esquece de clicar em gostei aqui pra mim, te inscreve no canal, mulher, se tu ainda não é inscrita ou inscrito pra fazer parte da nossa família de lindudas e lindudos. E me segue lá nas outras redes, é o oficial Duda Fernandes. Eu vou ficar muito realizada de ter uma linduda multiplataformial comigo por lá, tá bom? Um beijo do tamanho do Rio Grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!